Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Com alegria, nós hoje celebramos a Cátedra de Pedro. Nós celebramos com alegria o apóstolo Pedro, que foi colocado, instituído por Jesus como o primeiro pastor do rebanho, cujo Cristo é o pastor supremo. A Igreja de Deus é pastoreada por Cristo, mas o próprio Cristo escolheu pastores para conduzir o seu rebanho. E que beleza que escolheu até o mais frágil entre eles, que foi Pedro, para ser o primeiro dos apóstolos. E foi assim Pedro na igreja primitiva. Ele é sempre mencionado como o primeiro dos apóstolos. Ele que está à frente. Não é que ele é o mais importante ou ele é o melhor, mas ele é o responsável pela igreja de Jerusalém. Ele vai ser depois o responsável pela igreja de Roma. E Roma se torna assim, pelo martírio de Pedro e de Paulo, a mãe de todas as igrejas. E Pedro, como aquele que é o pastor dessa igreja, é o pastor de toda a igreja. A cátedra de Pedro, ou a cadeira de Pedro, é o lugar que Deus confiou, que Jesus confiou a Pedro para reger, para governar, para direcionar, para, sobretudo, conservar na unidade o único rebanho de Cristo. Porque haverá um só pastor e um só rebanho. A figura de Pedro é figura de unidade, é figura de governo. Uma igreja que nasce na diversidade, judeus e pagãos, pescadores, intelectuais, homens, mulheres, mas é a única igreja de Cristo. Hoje nós contemplamos essa diversidade maravilhosa de culturas, de raças, de línguas, de expressões de fé. Nós contemplamos as diversas necessidades, realidades, mas há uma única igreja, a Igreja de Cristo, cujo pastor supremo é o próprio Cristo. Mas hoje Pedro se chama Francisco. Que beleza! Cada um dos papas que Deus nos deu representa uma riqueza única, onde o próprio Deus usa da humanidade, da capacidade, dos dons, dos talentos desses homens, como foi João Paulo, como foi Paulo VI, como foi Bento XVI, como hoje é Francisco. Deus abençoe o nosso pastor, que tem governado com sabedoria, que tem governado com submissão e com humildade a Deus, o rebanho a ele confiado. Rezemos pelo nosso Papa Francisco, vivamos a comunhão com o nosso Papa Francisco, porque a Igreja de Cristo é una, santa, católica e apostólica. O que passa disso é invenção humana, é coisa de cabeças de pessoas. Vivemos num tempo muito complicado. Nós vivemos num tempo de muitas diversidades diabólicas, onde cada um vem com doutrinas, com ensinamentos, até ensinamentos que parecem lindos, mas no fundo querem provocar confusão, divisão, separação no próprio rebanho de Cristo. Dentro do meu coração não há espaço para quem fala mal do Papa. Dentro do meu coração não há espaço para quem não nos coloca aos pés da cruz de Cristo e no coração da igreja, cujo pastor é o Papa que Deus colocou. Hoje ele se chama Francisco e a minha comunhão é com ele. A minha comunhão é com Cristo Jesus. Deus abençoe você.